Olá, povo lindo de Deus. Estamos aqui para mais uma pequena porção da graça de Jesus Cristo e nós estamos falando sobre as bem-aventuranças. Hoje estamos fazendo o nosso último vídeo sobre as bem-aventuranças e as duas últimas características do bem-aventurado, como nós falamos, bem-aventurados pacificadores, porque eles herdarão a terra, e bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Sobre a justiça nós falamos bastante na segunda característica, né? Então vamos falar um pouquinho mais sobre os pacificadores. Nós sempre falamos assim, o que Jesus queria dizer quando ele disse isso. Por que nós falamos isso? Porque o que Jesus disse, basta você abrir as Escrituras, abrir a palavra e você lê. Então você sabe o que Jesus disse. Mas para você saber o que ele queria dizer quando ele disse isso, aí você tem que olhar todo o contexto. Você nunca pode estudar só um texto. Você só pode defender um texto depois que você procurou tudo na Bíblia que fala sobre aquele assunto, sobre aquele texto. Isso chama-se ensinar o texto com contexto, tá? Nós vemos muitos versículos, muitos capítulos ensinados de forma errada, porque os pregadores pegam um texto, pregam só naquele texto, e eles não olham o que está rodeando, o que está em torno daquele texto. As profecias, a data em que foi escrita, o destinatário para quem aquele texto foi escrito. Tem pessoas que pegam um texto da Bíblia, que o destinatário por exemplo, a igreja de Éfeso, e eles já pregam como se o destinatário fosse a igreja de hoje, a igreja que eles estão pregando, a igreja local, que eles estão no púlpito. Não, o que é para nós hoje, vai sempre ser, são os conceitos que a Bíblia deixa. Por exemplo, o Antigo Testamento, as pessoas pregam textos do Antigo Testamento aplicando para nós hoje. Gente, o Antigo Testamento está milênios atrás, foi todo feito em torno ali do povo de Israel, tinha toda uma cultura. Tanto o povo destinatário tinha uma cultura, quanto tem que se olhar também a cultura do emissário, quem está escrevendo. Vai muito da cultura do emissário nos seus escritos. Então nós não podemos pegar esses textos e aplicar nas igrejas de hoje. O que nós temos que aplicar? O conceito daqueles ensinamentos. O que nós temos que mostrar com o Antigo Testamento? Que aquele Deus que trabalhou na vida daquele povo é o mesmo Deus, imutável, perfeito, sem sombra de variação. É o mesmo Deus que atua hoje nas nossas vidas. Mas não podemos usar aquilo que ele fez naquele povo para os dias de hoje. Isso é estudar a Bíblia sem contexto. É o que mais nós vemos, irmãos. O que mais nós vemos é o que eu falo. Leitura rasa, pregação rasa da palavra de Deus. Então, o que Jesus queria dizer quando ele disse bem-aventurados pacificadores? Porque eles herdarão a terra. O que quer dizer esse pacificadores? Será que se eu fizer parte da turma do deixa disso, eu estou sendo uma pacificadora? Olha só, pacificadores são embaixadores da reconciliação do mundo com Deus. Paulo fala de reconciliação lá na sua carta, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que já é bem diferente da primeira. Vocês lendo a segunda carta aos Coríntios, vocês vão ver que aqueles irmãos aprenderam com a exortação do apóstolo Paulo na primeira carta, tá bom? Então Paulo fala assim, em 2 de Coríntios 15, de 17 a 18. E assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ora, tudo, essa reconciliação, essa pacificação, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e, esse é muito importante, nos deu o ministério da reconciliação. Ser um pacificador é ser um ministro da reconciliação que Deus tinha
para esse mundo com Ele próprio. É preciso notar que a falta de harmonia, a falta de amizade, é um resultado do pecado que há nesse mundo, do erro que há nesse mundo. Mas esse pecado não está em nós. Esse pecado Cristo levou na cruz do Calvário, nós entendemos isso, nós fomos escolhidos, predestinados para entender isso. Esses pecados não estão mais em nós. Quem tem esses pecados não são de Jesus Cristo, estão no nosso meio, mas não são de nós. Esse sentimento existente dentro do homem cria um afastamento entre criatura e Criador. Esse sentimento de falta de reconciliação, de falta de paz que há entre o povo de Deus, que há no corpo de Jesus Cristo. Então, primeiro nós precisamos entender que o propósito da reconciliação resultou no envio de Jesus Cristo. Deus tinha esse propósito, teve no seu coração esse propósito de reconciliar o mundo com Ele, e isso resultou no envio de seu Filho a esse mundo. E a consequência da reconciliação é que o crente em Jesus Cristo está pacificado com Deus, não há mais conflito. Eu falei isso no vídeo sobre o único mediador entre Deus e o homem. É porque se você tem essa característica em você, você está pacificado com Deus, não há mais conflito. Você não precisa de oração de missionária, oração de pastor, oração intercessória de ninguém, porque você está pacificado com Deus. Houve uma reconciliação de você com Deus. Então você só tem que estar reconciliado em Jesus Cristo. Ele é o único mediador. E você agora, então, é agente pacificado e agente de pacificação e reconciliação do mundo com Deus. Somos embaixadores de Cristo, irmãos, pacificados e pacificadores no ministério dessa pacificação e reconciliação do mundo com Deus. Então, as piores notícias da Bíblia, as más notícias, estão em Gênesis 3, quando o pecado, então, entra no mundo através de Adão, o primeiro homem que trouxe o pecado, e o segundo Adão, então, trouxe a libertação para nós. E esse evangelho nos alcançou, nós vamos estudar, ver a história em Gênesis 3. Então, Gênesis 3 não, Gênesis 3 traz o pecado. João 3, né, o livro histórico, evangélico de João 3, nos traz, então, as boas novas da reconciliação. Então, o evangelho que nos alcançou, nós devemos agora, como comunidade, como corpo de Jesus Cristo aqui nessa terra, como igreja de Jesus Cristo, esposa de Jesus Cristo, não mais noiva, esposa de Jesus Cristo. Vamos ver lá o que o apóstolo Paulo vai falar na carta dos Efésios, capítulo 5, que nós somos esposa de Jesus Cristo, a igreja é esposa. Vou trazer um vídeo sobre isso. Agora nós devemos, em comunidade, reconciliados com Deus, em Jesus Cristo, levar essa mensagem de reconciliação ao mundo. Mas, amados, o mundo não sabe o que é ser um pacificador. E é vivendo numa esfera de reconciliação, de amor, em comunidade, como corpo de Jesus Cristo nessa terra, que nós vamos levar essa mensagem, não tomando a forma do mundo, como o apóstolo Paulo vai rogar, que nós não façamos isso. Os crentes vivem mais em medo do que em paz. São pacificados, mas como? Não exercem o ministério da pacificação. O crente de hoje, queridos, tem medo do julgamento, vivem com medo do julgamento, medo de perder a salvação, medo do final dos tempos, medo do anticristo. Medo do anticristo. Querido, Tito já entrou no santuário, no Santo dos Santos, já profanou o templo, o santuário de Jerusalém. E hoje ficam esperando um que vem profanar o santuário. Que santuário? Não existe mais santuário. Alguém pode entrar em você e te profanar?
Não, você que é o santuário de Deus. O santuário de Deus era o templo de Jerusalém, que já foi abaixo nos anos 70. Tito entrou no santuário, sacrificou um porco no lugar onde era sacrificado o cordeiro imaculado. Esse que a humanidade está falando que vai profanar o templo. Que templo? Terceiro templo. Terceiro templo já foi construído em São Paulo, no bairro do Brás. Então vai ser quarto templo. Meus irmãos, pode construir terceiro, quarto, quinto. Que eu sou o terceiro templo, produzido por Deus. Ele, o Espírito Santo, agora habita em mim. Não tem nenhum profanador, anticristo para entrar mais em santuário nenhum. O santuário já foi abaixo. Então os crentes vivem com medo de fábulas pregadas por líderes que querem manter vocês debaixo do medo. Não é assim? Medo de julgamento, medo do final do tempo, medo do anticristo, medo da grande tribulação. É só medo, medo, medo. E Jesus Cristo deu como característica, a sétima característica do bem-aventurado, é o ministério da pacificação, da reconciliação de Deus, do mundo com Deus. Como você vai reconciliar o mundo com Deus se você vive em medo? Que contradição é essa? As igrejas começaram o ano com campanhas de oração para que esse ano fosse um ano abençoado. Que ano nós estamos tendo, hein? E aí o que esses mesmos crentes que oraram fazem? Tomam a forma do mundo, e os mesmos que cumpriram toda a campanha começam a tremer e dizer que tudo é castigo de Deus. O que adiantou a campanha? Que isso é sinal do fim do mundo? Ah, meu irmão, vai entender crente. Eu já cansei de entender crente. Eles não oraram tanto? Onde está o ministério da pacificação, meus irmãos, e da reconciliação? Vocês vão ver que a oitava característica do bem-aventurado é quando ele é perseguido por causa da justiça. Então, sim, deles é o reino dos céus. Nós estudamos a segunda bem-aventurança, que diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, os que têm fome e sede de justiça serão perseguidos, e até pelos de dentro. Uma pessoa que prega um evangelho da graça, como eu prego, recebe crítica. Não é de você, meu querido irmão em Cristo, amigo que não pertence a nenhuma igreja evangélica. Eu recebo perseguição, crítica dos que pertencem às igrejas, dos frequentadores de igreja. Bem-aventurados os perseguidos por pregarem essa justiça libertadora de Deus, porque deles é o reino dos céus. Então, quando eu falei nessa característica lá na segunda bem-aventurança, eu disse a vocês que existe uma diferença entre os valores de Deus e os nossos valores, né? Que para nós ser abençoado é ter saúde, é ter bens, mas e o contrário? Paulo vai dizer que não vem prova maior sobre nós do que nós podemos suportar. Então Deus tem que ver em nós, o mundo também tem que ver alguém que pode ser exemplo de firmeza e de fé, que mesmo perseguido, eles continuam vivendo as obras de justiça. Você tem seguido de perto meus ensinos, diz o Paulo, meus sofrimentos, quanta perseguição suportei, mas de todas Jesus me livrou, pois Cristo mesmo sofreu. Todo o evangelho de Cristo, meu querido, seria a prática das bem-aventuranças em nós. Pratique o evangelho de Jesus Cristo. Seja um bem-aventurado. Você vai conseguir isso vivendo em graça. Graça sobre graça. Que Deus te abençoe, meu querido irmão.